Agora aí 9 horas e 36 minutos. A gente está entrando um pouquinho mais tarde hoje. A gente está acostumado a fazer essa live toda especial um pouquinho mais cedo, às 8 da noite. Mas hoje tem um motivo muito especial, porque o nosso super convidado, ele estava trabalhando até agora, porque ele é chique de doer. Então ele estava trabalhando até agora, apresentando o jornal, vocês devem ter visto ele aí, né? Simplesmente é só o maior jornal da emissora. Então ele estava lá apresentando e aí a gente teve que esperar ele acabar para vir falar com a gente. Então sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Eu vou começar a chamar e colocar ele aqui na nossa telinha, nosso querido amigo e colega Darlisson Dutra. Oi, Darlisson, boa noite, meu amigo. E aí, Rafael, boa noite. Boa noite, pessoal que está me acompanhando aí na Alterosa Sul de Minas. Que bom estar com você, que saudade que eu tava da Alterosa, hein? Que massa, né? Tanto tempo, né, Darlisson? Aliás, não, calma aí. Não Ah, meu faz Deus. umas 2 semanas, mais ou menos, que eu entrei ao vivo para a Alterosa de BH, com Álvaro Damião, quando a notícia Tá. sobre o coronavírus aqui de São Paulo, agora que eu me lembrei, faz mais ou menos uma semana. Que massa, que massa. Ô, Darlisson, quanto tempo tem que você já saiu aqui de Minas? Olha, que eu tô em São Paulo são 7 anos, vai para 7 anos. Então eu vim de BH aqui para São Paulo, né? Convidado para fazer parte da equipe do SBT Brasil, mas eu tô em Minas praticamente uma vez a cada 2 meses. Eu tava, né? Quando podia viajar ainda. É minha terra do coração, é onde moram meus pais, é onde mora a maioria dos meus grandes amigos. Então sempre tô por BH, Pingo d'Água, Ipatinga, Valadares, não abro mão de jeito nenhum. Que massa. Ô, Darlison, primeiro, antes de mais nada, né? Você tem uma história muito grande com a TV Alterosa em Belo Horizonte. Então, para quem está acostumado agora a te ver em São Paulo, brilhando, tanto como repórter, agora simplesmente apresentando o maior jornal da emissora, está lá na bancada, inclusive fazendo com muita maestria um trabalho super bacana. E a gente sente muito orgulho de ver você lá representando a nossa terrinha. Você que teve aqui com a gente, está levando o nome dos mineirinhos para lá. E isso é muito bom. Fala um pouco da sua história aqui em Minas. Como você começou, como é que você foi para Alterosa, para as pessoas poderem te conhecer. Ô, Rafael, então, eu nasci numa cidade muito pequenininha que fica no leste de Minas, perto de Governador Valadares. Chama Pingo d'Água, tem 4.000 habitantes. Meus pais moram lá ainda e sempre que eu posso eu vou lá visitá-los. Claro, fico lá uma semana. E a minha história começou lá, numa cidade pequena. Logo quando criança, o meu pai se mudava bastante, porque ele trabalhava com loja, então ele começou a inaugurar algumas lojas de outras cidades de Minas, e daí eu fui rodando, assim, a gente rodou bastante. Eu saí de casa aos 14 anos, fui morar com a minha avó, e depois disso eu comecei a pingar de cidade para cidade, né? Ao todo eu morei em 14 cidades até hoje, por isso que eu falo dessa história, Nossa. praticamente um nômade. E aí foi nessa história. Cheguei a Governador Valadares, que foi onde comecei profissionalmente, assim, porque antes disso a minha história começa no rádio, né? Eu trabalhando nas rádios comunitárias por onde eu passava. E em Governador Valadares, eu comecei a trabalhar numa rádio comercial e numa TV afiliada da Rede Globo na época, que é a TV Leste, em Valadares, você conhece muito bem. E lá eu comecei a fazer a minha faculdade de jornalismo. Foram 5 anos e foi quando eu migrei para a televisão. Decidi abandonar o rádio e comecei a participar lá da TV universitária. Aí a gente costumava fazer produções para a Rede Minas, né, que é afiliada da TV Cultura em Belo Horizonte. E aí eles me Sim. chamaram para fazer uma espécie de intercâmbio lá durante uma semana. Então fui para BH, comecei a trabalhar. E aí, Rafael, assim, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho. Eu ainda estava no último ano da faculdade e falaram assim: olha, quando você se formar, a gente vai dar a oportunidade de você trabalhar aqui com a gente. Aí, Poxa. só que nessa, a TV Alterosa foi mais rápida. E na hora que eu tava me formando, me ligaram e falaram: a gente ficou sabendo, tal, você teve aqui na Rede Minas. A gente queria ver, tem umas férias para cobrir, olha, para cobrir férias em BH. E aí eu falei Sim. assim: beleza, quanto tempo? É um mês de férias. Aí aquela dúvida cruel, né, Rafa? Eu sei que você já passou por isso também. Dia assim, Será? você vai abrir mão da cidade, do emprego que você tem, para você se arriscar, passar um mês num outro lugar que você não sabe como vai ser o futuro. E daí eu decidi aceitar. Falei, não, beleza, um mês eu vou. Fui, fiquei um mês, aí pintou mais um mês de férias para cobrir, fiquei mais um mês. Daí eu decidi me mudar, peguei de Malicuia, fui para BH. Aí mais um mês, depois de 4 meses cobrindo férias, apareceu uma vaga e aí me contrataram. E lá na TV Alterosa
foram 2 anos e meio. E na fase final, eu comecei a fazer muitas matérias para a rede, né, aqui para São Paulo. Fiz um SBT Repórter na Amazônia, que foi um grande sucesso, inclusive de audiência. Então, tive a oportunidade, né, dos chefes aqui de São Paulo me verem e me convidaram para fazer uma espécie de intercâmbio de teste lá, aqui em São Paulo. Eu vim, fiquei uma semana, na verdade 4 dias, numa folga minha, e nessa aí pintou a oportunidade. Abriu uma vaga, eles me chamaram. O Mineirinho quer vir aqui para São Paulo fazer parte do time? Aí não tinha como recusar. E desde então estou aqui, graças a Deus, tendo a oportunidade de fazer grandes coberturas. Que legal, Dalisson. E aí você começou lá como repórter, a gente que acompanha seu trabalho, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer aqui e a gente vai acompanhando, mesmo que às vezes de longe, um pouquinho do seu trabalho e ver o constante crescimento que você teve na profissão. Quanto você foi amadurecendo, você foi crescendo, os perrengues que você passou também, que não são poucos, né, meu amigo? Que não são poucos. Como é que é hoje? Hoje, quando você vê, eu acho que você deve estar acompanhando aí a transmissão, quer ver? Deixa eu colocar uma foto aí, e eu queria que você comentasse o que representa um momento como esse na sua vida. Nossa, você sabe que eu ainda tem horas que eu não acredito que isso está acontecendo, né? Porque, assim, são 7 anos aqui, 7 anos de reportagem, né? Eu fiz grandes coberturas. Aí em Minas eu estive na tragédia de Brumadinho, na tragédia de Mariana, tive na cobertura da Chapecoense, um acidente lá na Colômbia. E aí, assim, parece que é coroar, sabe, assim, uma história de muita luta, de muito sacrifício, porque não é fácil. Eu vim de uma família humilde, uma família muito simples do interior de Minas. Eu jamais teria condições de fazer faculdade se fosse para os meus pais pagar, então eu consegui uma bolsa no ProUni. Eu morei de favor, eu tinha que fazer contas e comer miojo, que as pessoas falam, o universitário faz isso, eu fiz isso para conseguir sustentar, para conseguir sobreviver, para conseguir estudar. E agora eu estou vendo aqui sentado ao lado da Raquel Sherazade, um ícone da televisão brasileira, no principal telejornal da casa, e por um acaso, né, assim, uma situação que até complicada, não fico feliz nesse ponto, porque em função do coronavírus, né, o Marcelo Torres, que é o substituto imediato do Carlos Nascimento, né, contraiu a doença. Aí o SBT decidiu, por precaução, além de afastá-lo, afastar também o Carlos Nascimento, que é do grupo de risco. E aí acabou sobrando para mim, né, que já vinha apresentando alguns jornais da casa e eventualmente o SBT Brasil aos sábados. Aí me deram essa oportunidade. E hoje eu falo com milhões de telespectadores no Brasil e no mundo, de poder fazer parte dos grandes telejornais. Aí eu estou ao lado da Márcia Dantas no Primeiro Impacto, já há algum tempo, né, meio que ancorando ali de dentro da redação. Então, assim, para mim é um momento mágico. Assim, tem horas que eu não acredito, sabe? As pessoas tiram foto, me marcam no Instagram, no Facebook, falam, eu te assisti aqui, não sei aonde, no interior. Que legal, parabéns. E eu ainda fico sem acreditar no que está acontecendo. Eu imagino. Cara, é mágico. Você, como repórter, que tem as oportunidades que você costuma ter também, de aparecer em rede nacional, de estar falando com milhares de telespectadores, é simplesmente a realização de um sonho. Nossa, estou emocionado com essas fotos, que são bem recentes e mostram assim, um momento de grande evolução profissional e de aprendizagem para mim. Que massa. Dalisson, você assume aí um momento muito importante da sua carreira. Eu acredito que o mais importante até agora de crescimento, né? De tudo que você passou, de toda a batalha. E como é que tem sido assumir tudo isso, toda essa responsabilidade num momento como esse? De pandemia, que está todo mundo sedento por informação, e ao mesmo tempo que as pessoas têm fontes de informação como WhatsApp, como redes sociais, de tantas fake news. Como é que é? Como é que é isso tudo para você? Como é que é o trabalho lá em São Paulo em relação a isso? Como é que funciona isso? Acho que como todo jornalista, né, esse é o momento em que a comunidade, a sociedade, de uma maneira geral, mais precisa da gente, né? E é o momento que a gente mais está sofrendo, porque a gente está sofrendo ameaça na rua, a gente está sofrendo disparate de ódio na rua e nas redes sociais, muitas equipes estão sendo atacadas verbalmente e fisicamente, e a gente ainda tem, né, além de ter que dar todas essas notícias verdadeiras, a gente tem que
é contestar as fake news, as notícias falsas, mostrando para as pessoas que aquilo não é verdade, que não precisa, que não devem acreditar, porque às vezes estão correndo risco de morte, seguindo algumas receitas loucas que mostram na internet. Então, assim, e para mim veio a casar num momento de maior pico e de maior preocupação do coronavírus no Brasil. E eu tenho dado as notícias mais importantes dos últimos meses. Hoje a gente deu que o Brasil superou a China em número de mortes, já são mais de 5 mil mortos. Hoje foi o dia com o maior número de mortos em 24 horas no coronavírus no Brasil e aqui em São Paulo. Na semana passada, a gente deu o pedido de demissão do Sérgio Moro. A gente deu na outra semana a saída e a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ou seja, os momentos mais históricos. A gente está com mais de 30 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, manifestações na internet. Então, assim, é um momento muito histórico, muito importante para o jornalismo brasileiro, e eu estou lá na bancada dando essas principais notícias. Então, assim, imagina, é uma responsabilidade muito grande, não é só isso. Além de estar no SBT Brasil todos os dias às 7h45, eu ainda estou entrando nos plantões e nos boletins que a gente faz todos os dias, assim, 3, 4, 5 vezes ao vivo na programação, muita coisa é de improviso. Então, é uma coletiva que está acontecendo naquele momento com o Bolsonaro, é a coletiva do Sérgio Moro, a gente interrompe a programação, entra com as notícias. Então, assim, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e ao mesmo tempo é uma satisfação, porque eu estou fazendo parte da história, porque na retrospectiva vai estar lá o nosso trabalho, né? Eu digo não só o meu, mas o trabalho de toda a equipe que está por trás disso, produzindo essas notícias. Então, assim, é respirar. Algumas notícias são tristes, algumas notícias são trágicas. Eu já dei informações e chamei matérias no SBT Brasil que eu fiquei com a voz embargada, que os olhos ficaram lacrimejantes e que durante a matéria eu tive que secar assim para conseguir entrar sem estar aparentando o choro. E muitos profissionais estão passando por isso, né, Rafael? Você, quando chama uma matéria aí na TV Alterosa e que você vê, às vezes, o drama, a tristeza no rosto das pessoas, o número de mortes que não para de aumentar, a gente fica vendo que é um momento muito difícil e que é um momento que a gente tem que ser forte como pessoa e como profissional e ser responsável para conseguir passar a melhor informação para as pessoas, porque é essa informação correta que vai salvar as vidas no final do dia, né? E não é fácil, né, Darson? Não é. A gente se emociona. Esses dias agora a gente estava mostrando as pessoas que estão deixando os hospitais aqui, a gente como uma TV regional, né? A gente mostrando as pessoas deixando os hospitais e a gente se emociona, porque a gente está todo dia conectado nisso. Imagino você aí que está olhando isso de uma forma mais abrangente. Né? Você está vendo, a gente vê ainda numa região menor. Você está vendo isso de uma forma maior. E você vê o trabalho da imprensa que está difícil, a liberdade de imprensa que está cada vez mais difícil, as pessoas estão respeitando menos, infelizmente, e aí acaba se tornando tudo isso uma batalha diária. E esse carinho que você recebe das pessoas, eu imagino que deva dar É o que motiva, viu, a continuar. Né? Um gás, eu vejo você, eu te sigo nas redes sociais há muito tempo, a gente se segue, e eu vejo as pessoas te elogiando, as pessoas felizes com o seu crescimento. Eu tinha colocado aqui agora há pouco, que eu vou acompanhando aqui, ó, e eu mandei aqui, ó, você vê, o Buiu Demetrio, muita gente mandando recadinho para você, não sei se você vai conseguir acompanhar, tem um delayzinho aí, mas, por exemplo, o Buiu colocou boa noite para vocês, o melhor parceiro da Raquel Sherazade, sem dúvida, parabéns. A Cecília Souza colocando parabéns, Darlison, que Deus te abençoe e te proteja. O Anderson Félix, orgulho de você, Darlison Dutra. Bueno Brandão te espera. Ai, que massa. É Minas, é o seu povo. Nossa, cara, eu tô muito emocionado que tem muitos comentários ao vivo e eu só vi agora, Rafael, que lindo. Tem muitos comentários aí, ó. Rafael. Nossa, orgulho de você, que lindo, cara. Vai subindo aí os comentários, a gente vai botando na tela alguns aí. São muitos. E assim, Mas cara, você, olha que legal, estão aparecendo os comentários aqui embaixo, eu não tinha visto. E é o que você disse, Rafael, isso que me motiva a continuar. Recentemente, e você falou dessa coisa da gente consumir informação, infelizmente, né, eu tenho que... Eu absorvo isso o dia inteiro. Então, assim, eu acordo de manhã,
eu já vejo as notícias, começo a ver o que acontece no Brasil e no mundo. Aí tem a coletiva das 11 horas da manhã aqui em São Paulo, que é com o governador e com os secretários de saúde. Eu assisto a coletiva. Aí às 4h30, 5 horas da tarde, tem a coletiva do Ministério da Saúde. Eu assisto a coletiva e acompanhando o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha. Então, assim, infelizmente, são muitas notícias ruins, sabe? Assim, na maioria das vezes, é o número de mortos, o número de infectados que aumenta. Então, eu chego assim, meio cabisbaixo, às vezes as pessoas percebem e começam a mandar essas mensagens. Força, isso vai passar, obrigado por nos manter informado. E aí, quando eu vejo esses comentários aqui, sabe, das pessoas mandando esse carinho, eu engulo o choro e falo, não, peraí, o que eu estou fazendo? Mas é pro bem de muita gente, sabe? Então, assim, eu sou esse meio que para-raio, eu filtro as notícias ruins, dou só o que é necessário para as pessoas e também acabo tendo contato com algumas notícias boas, né? Então a gente mostrou a história de padeiros que se reuniram para passar a madrugada fazendo pão para levar para os hospitais, para os enfermeiros, para os médicos, para os pacientes. Então no meio disso tudo tem histórias boas também. Eu fico feliz de ler esses comentários, principalmente dos meus conterrâneos mineiros, do qual eu tô com muita saudade e que, infelizmente, por conta da pandemia, não estou podendo viajar para visitar minha família em Minas. Como é que tá a quarentena aí, Darlison? Para você, o trabalho, como é que tá isso? Para mim, não tem isolamento 100% como as pessoas estão tendo, porque eu estou tendo que ir trabalhar, né? E estou trabalhando até mais em função disso, porque alguns colegas com suspeita da doença ou que contraíram a doença estão tendo que ficar em casa. Então, naturalmente, o nosso time é menor e a demanda é muito maior, porque a gente tem muito mais informações para apurar, muito mais matérias para editar. Então, assim, quem está podendo trabalhar, está trabalhando dobrado. Então, assim, eu chego no início da tarde, só vou embora nesse horário que vocês viram. Eu saí do SBT hoje por volta de 9h10, eu cheguei correndo, comi alguma coisa, porque eu não tinha nem almoçado hoje, foi muito corrida lá no SBT. Então, assim, a minha vida está sendo muito corrida. Então, eu chego aqui, eu tenho um outro projeto de comunicação que eu estou tocando, outro perfil, estou fazendo muitas lives. Mas, assim, fora essa correria toda que se mantém, a gente está tendo todos os cuidados. Então, máscara, todo mundo está trabalhando de máscara lá na redação do SBT. Se vocês virem os bastidores que eu mostro no Instagram e no Facebook, álcool em gel o tempo todo, a gente está mantendo um distanciamento lá dentro da redação, então estamos mantendo cada um separado. E fora isso, seguindo as orientações aqui do governo do estado, de tentar manter o máximo possível o isolamento. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa. Eu evito ir ao supermercado, eu vou uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas para a gente conseguir, né, achatar essa curva de contágio e conseguir garantir, né, que os hospitais, as unidades de saúde, as UTIs estejam mais disponíveis para os casos mais graves. É verdade. Olha, tem uma pergunta aqui, vou colocar aqui na tela, olha só, perguntando assim. Só uma dúvida que eu tenho, Rafael, pergunta para ele sobre a Raquel Sherazade, se ela é mesmo assim atrás das câmeras. Cara, posso te falar, eu estou tendo a oportunidade de conviver mais com a Raquel. E ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito gentil. Durante as matérias, né, enquanto estão passando as matérias, eventualmente a gente fica às vezes conversando. Antes do jornal a gente conversa bastante. É uma paraibana arretada, uma pessoa dona de uma opinião muito forte, que defende seus ideais, às vezes mal compreendida. E assim, você não é obrigado a concordar com o que a Raquel fala, mas uma coisa a gente tem que concordar. Ela é uma pessoa que luta pelos seus ideais e como pessoa, fora das câmeras, é maravilhosa. Então, respondendo a pergunta, é alguém que, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer mais através das redes sociais, Instagram e Facebook, vocês vão se surpreender, que é uma pessoa ótima. Sabe que eu tenho uma história... perguntas, podem me mandar aqui, tá, gente? Eu vou ficar muito feliz em respondê-los. Você sabe que eu tive aí, né, no SBT 2 vezes e eu tive a chance de conhecer ela, Hélio Nascimento. Quando eu vi o Nascimento, eu desabei a chorar. Porque, imagina, né? Porque, todo né? mundo. E eu lembro que eu pedi para ela para gravar um vídeo para a TV Alterosa e ela foi simpaticíssima. E eu sentei na bancada e ela pegou meu celular e falou: não, deixa eu tirar uma foto sua aqui na bancada. E eu falei: poxa, que massa, que legal, porque a gente tieta também, né, Darlison? É lógico, porque são nossos ídolos, né, cara? Assim, Claro.
o Nascimento, por exemplo, né? A minha faculdade eu passei assistindo, era alguém que eu sempre idolatrei. E assim, eu tive a primeira oportunidade, curiosamente, de entrar ao vivo em rede nacional foi com ele. Eu estava em BH, foi no velório do José Alencar, o ex-vice-presidente, e aí o Carlos Uhum. Nascimento simplesmente me chamou ao vivo, eu no ponto ouvindo o Carlos falar, vamos, com aquele vozeirão, né? Vamos ao vivo Nossa, direto de Belo Horizonte com Darlisson Dutra. Eu falei assim, nossa. comigo, por dentro, não tô acreditando. E aí, 2 anos depois, eu olho assim e falo assim, gente, eu tô aqui na mesma redação que o Nascimento. E o Nascimento é engraçado que, assim, eu tenho muita liberdade com ele e a gente sempre conversa, principalmente sobre café, né? Ele é alguém que gosta muito, ele tem plantação de café no sul de Minas e é alguém que tem um carinho muito especial por Minas e pelos mineiros. Então, às vezes, eu sento na sala dele, a gente fica tomando café juntos. Às vezes, ele me traz café da fazenda dele e a gente fica falando sobre Minas, sobre café, sobre as coberturas, fica me dando dicas quando eu estou na apresentação. Então, assim, Legal. você está em contato com essas pessoas e vê que são seres humanos como a gente, que a gente lá acha que é Deus, né, Rafael? Mas É são verdade. pessoas assim como a gente, simples, humildes, e que Simples, às vezes né? tiveram uma história parecida com a gente, né? Com a É nossa. verdade. Ó, tem mais uma pergunta aqui, o Valber. A internet está sendo muito importante nesse momento de pandemia. Até onde ela é a solução e até quando ela passa a ser um problema? Ela é uma solução quando você encontra informações verdadeiras e informações importantes que vão te ajudar. Quando você tem a veracidade, que normalmente são compartilhados ou por órgãos oficiais, e aí eu falo governo federal, governo do estado, as secretarias de saúde das cidades, ou pela imprensa, que tem um trabalho jornalístico Uhum. sério de apurar, ouvir todos os lados e dar informação mais correta e baseada sempre em dados científicos. E a internet é um problema quando você cria, compartilha e acredita nas fake news. Então a gente tem histórias aí de pessoas que. A gente tem história de pessoas, por exemplo, eu li esses dias, Rafael, uma fake news de que alguém espalhou que se você tomar uma mistura de água com cal, vinagre com cal, você iria se ver livre do coronavírus ou Nossa. você não iria contraí-lo, gente. Aí muitas pessoas foram parar no hospital. Então, assim, a minha recomendação é para você que recebe, se você duvidou, ou se você achou aquilo estranho, ou se você viu que não é de uma fonte confiável, guarda para você, desconfie e não passe para frente, porque você às vezes pode ter o discernimento. Se você passa para frente, uma outra pessoa que não tem o mesmo esclarecimento pode seguir essa orientação e acabar morrendo por causa disso. Verdade. É exatamente isso. A internet acaba se tornando uma terra sem lei, mas que ao mesmo tempo tem se mostrado que não é tão sem lei, né? Porque existe um tribunal. Na internet existe um tribunal que julga as pessoas, que você fica. Eu estava vendo esse dia a influencer lá que fez e achou que não ia. Né? Tomou uma proporção muito grande, né? Absurda, é verdade. Olha só, a Graça está dizendo aqui, parabéns, Rafael, sempre com algo novo. E Darlisson, eu acredito que ela quis dizer o seguinte: representa muito bem, é merecedor de tudo, achei a história muito legal. Tá cheio de fã aqui, viu, Darlisson? Ai, que legal. Pode vir para Teatro Sul de Minas. Ó, tem uma pergunta aqui, se você, tá aí na tela, se você já conheceu o Poderoso Chefão. Gente, Oi! não, ele é o maioral, é a maior personalidade da comunicação brasileira, praticamente criou a televisão como a gente conhece, é ídolo de todos. E o Silvio Santos é o seguinte, já vi o Silvio Santos pessoalmente, não foram muitas vezes, porque é o seguinte, né? Eu, como repórter, e normalmente fico muito na rua, o Silvio Santos, às vezes, ele chega, grava o programa dele, às vezes ele grava 3 programas no mesmo dia e vai embora. E daí ele volta, daí 3 semanas, grava mais uns programas e vai embora. Então, não é fácil você ver o Silvio Santos dentro do SBT. Então, normalmente a gente vê, às vezes, nas festas de fim de ano, que ele sempre faz um pronunciamento para todo mundo, até porque o Silvio Santos está velhinho, não pode ficar andando porque todo mundo vai querer tietar, daí vai atrapalhar a vida dele. Então, nessas ocasiões, já tive a oportunidade de conversar, assim, rapidamente, de longe, no Teleton, mas, assim, é uma pessoa, Rafael, de verdade, é uma pessoa extremamente admirável. Eu fico vendo, assim, Incrível, né? chefes, eu fico vendo, assim, desde a pessoa mais humilde do SBT até o vice-diretor da empresa,
eles idolatram o Silvio Santos como personalidade, como profissional e como pessoa de uma maneira como eu nunca vi em personalidade nenhuma do mundo inteiro. Então, assim, é uma pessoa extremamente respeitada, ele ama o que faz, ele ama o SBT, ama os telespectadores e, sobretudo, ele ama os funcionários dele. Então, assim, a gente é muito bem tratado no SBT. Você, como funcionário também do SBT, porque essa ideologia passa também para as afiliadas, eu tenho certeza que você consegue sentir isso aí dentro da TV Alterosa. Consigo, e a vez que eu fui aí, eu já conhecia o Rock, o Rock me levou para assistir um Roda Roda Ai, Jequiti. que legal! Eu ainda nunca assisti, olha isso! Eu fui no Teleton, eu assisti a abertura do Teleton, ele gravando a abertura, Ai, que e eu massa. fiquei bem pertinho dele assim, e eu Momento único. tremia. E eu tremia tanto quando eu vi ele, Darson, ele tão, assim, 1 metro, e eu tava com o celular, eu pensei, eu não vou ter coragem de pedir uma foto, não. E eu tirei uma foto dele assim, escondido. Eu tenho essa foto. Eu devia ter pegado ela. Ele assim, escondido. Eu tirei uma foto dele pertinho. A Patrícia chegou, eu conversei com ela, mas eu tremia. E eu tremia muito porque é um ícone, né? É um espelho para É a todos nós, história né, da Dani? nossa vida, né? É a história Ele do Brasil, é a história do Brasil, sem é dúvida nenhuma. verdade, faz parte de tudo isso. O que você mais sente falta daqui, de Minas? Eu mais sinto falta do frango com quiabo, do feijão tropeiro. Assim, sem pensar duas vezes. Porque assim, mineiro, o jeito mineiro, eu tenho muitos amigos mineiros aqui, então eu consigo matar essa Uhum. saudade com os amigos mineiros. Agora, a comida mineira, nem feita aqui em São Paulo, não tem o mesmo sabor de Minas. Então, assim, por exemplo, quando eu vou lá para Pingo d'Água, você pode esperar que tudo isso minha mãe vai fazer para mim. Ela vai fazer frango com quiabo, ela vai fazer feijão tropeiro, ela vai fazer arroz com suã, ela vai fazer a broa de milho, vai fazer o pão de queijo, vai fazer o biscoito de polvilho, Tá ruim, hein? o queijo, só coisa maravilhosa. Queijo com goiabada, queijo com doce de leite, coisa que você pode comer em qualquer outro lugar, mas que nunca vai ser igual ao de Minas. Então, assim, eu sinto muita falta e eu sempre fui muito feliz em todos os lugares de Minas que eu morei. E eu até imaginei que eu não ia encontrar um lugar fora de Minas, entendeu? Hoje eu estou em São Paulo, eu gosto muito daqui. É uma cidade que me abraçou, mas eu acho que nada como o berço da nossa cidade, como o carinho do nosso povo, a comida da nossa mãe, da nossa avó, isso aí é impagável. Ô Darson, por que ser jornalista? O que te traz nesse mundo que é tão fascinante? Por quê? Por que não um médico e sim um jornalista? É, quando eu vou dormir, e daí eu vou dar uma olhada nas mensagens que eu recebo diariamente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eu sempre vejo, Rafael, alguém comentar de alguma matéria que eu fiz, de alguma matéria que eu chamei no jornal, e sei que de alguma maneira aquilo mudou a vida de alguma pessoa. Nem que seja trazer um sorriso ou trazer uma reflexão e que aquela pessoa foi tocada pelo meu trabalho. E aí eu vou dormir com aquela sensação de dever cumprido e acordo com a motivação de mais um dia fazer o mesmo. E assim, eu poderia fazer isso em qualquer outra profissão, como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, mas só que Deus me deu o dom da comunicação. E eu uso o que Deus me deu. E então ele me ensinou a falar bem em frente às câmeras, ele me deu uma voz que eu Uhum. possa comunicar, e ele me deu essa habilidade de falar com o público, de contar histórias. Então, assim, eu uso do talento que Deus me deu, com a motivação diária que eu tenho, para todo dia ir nas frente das câmeras e fazer jornalismo para as pessoas, mudar a vida das pessoas. Que massa. Olha, tem uma perguntinha aqui da Aninha, de 7 anos, que foi a Gabriele que mandou, deve ter sido em nome da Aninha, falando qual foi o maior desafio de informar que você já passou. Tá devendo uma visita pra gente aqui em Varginha. Ih, Darson, ó, vai ter que vir. Nossa, na verdade, Varginha. Que saudade, que saudade. Varginha não tá tão longe assim, né? Vai. Não tá tão longe. Tá. É mais perto do que Pingo d'Água, que daqui para Pingo d'Água são 1.000 quilômetros. Nossa, não, é muito mais perto. Eu Posso, acredito que em 3 horas e pouco você tá então, aqui. posso ir fazer uma parada em Varginha. Mas vamos lá, Vem. respondendo então. Respondendo a Gabriele. O maior desafio de reportagem que você passou. Eu acho que o momento mais difícil, assim, se eu fosse escolher um momento, eu tenho um momento, que foi na cobertura do acidente com os jogadores da Chapecoense. Porque eu fui acordado às 3 horas da manhã pela minha chefia
pedindo para eu me preparar, para me arrumar, porque falou assim, ó, provavelmente você vai cobrir uma grande tragédia. O que aconteceu? Ainda não sabemos. O que sabemos é que o avião da Chapecoense desapareceu do mapa dos controladores de voo da Colômbia. Meu E aí eu falei, Deus. eu não imaginava a gravidade do que era. Eu falei, algum problema no sistema de rastreamento. E aí eu comecei a acompanhar as notícias e as notícias não eram boas. Então eu me preparei, saí no primeiro voo do Brasil para a Colômbia, cheguei, fiquei trabalhando as primeiras 36 horas sem dormir, depois dormi 3 horas, entrando ao vivo para todos os jornais, nos boletins, para todo o Brasil, em todas as afiliadas, indo aos hospitais, indo ao local do acidente, indo aos velórios. E assim, o momento em que eu tive para colocar a cabeça no lugar e entender o que estava acontecendo foi no estádio de futebol lá na Colômbia, em que eles reuniram todos os caixões e iam fazer uma homenagem em que o estádio ficou lotado com flores e velas e o pessoal gritando Força Chape. E aí eu tinha acabado de fazer uma matéria, tinha acabado de entrar ao vivo para o SBT Brasil e foi no momento em que eu parei na arquibancada, sentei e me dei conta do que estava acontecendo. E aí, assim, eu desabei, eu fiquei chorando por muito, muito tempo e olhando aquelas pessoas, aí vinham as pessoas me viam me abraçando, sabe? Pessoas que eu não conhecia, falando um idioma que eu não conhecia, colombianos, pessoas de várias nacionalidades, outros colegas jornalistas. Então, foi um desafio muito grande. Esse, para mim, foi o ponto mais difícil da minha carreira. E junto a isso, eu considero também que foi a cobertura lá de Brumadinho, em que o número de mortes ia aumentando. Eu olhava assim, aí tava 100 mortos, 110, 120, 130. Eu falava, meu Deus, não vai parar de aumentar. E olhando aquela tragédia visualmente, contando aquelas histórias, e principalmente por ser no meu estado, por ser numa cidade tão próxima a mim, que eu já tinha tido, que eu tinha amigos na região, então me tocou de uma maneira muito especial e muito triste. A gente passa por isso, a gente chora, a gente sofre, mas acima de tudo, a gente, a gente se dá conta da responsabilidade que é o trabalho. E que a gente está aí para contar as notícias boas e as notícias ruins também, né, Rafael? É verdade, olha só. O Marcos Paulo fez um comentário aqui, falou: já fui no SBT 8 vezes desde a época do Bozo. E Marcos, tá entregando a tua idade, hein? É velho esse aí, viu? Nossa! Da próxima vez, venha me visitar aqui na redação. Vai ser muito bem Olha que massa recebido. as histórias. Não tem quem não tem uma história com o SBT, né, Darson? É Não tem verdade. quem. E a Não gente tem recebe quem. um carinho, você imagina que receba aí também, a gente recebe um carinho tão grande das pessoas na rua, que é algo assim que a gente não se dá conta do quanto o SBT é amado pelo povo brasileiro. É verdade, é muito. Olha, uma outra pergunta que chegou aqui, Rafael, pergunta para ele se ele conversa com a família dele diretamente ou apenas às vezes. Deve ser se conversa sempre ou só de vez em quando. Como é que é o seu contato com a sua família? Ai, todo dia, né? Agora mesmo tem uma mensagem que eu nem tive tempo de responder pra minha mãe, que ela mandou no WhatsApp aqui. Falou, já chegou em casa? Então, assim, a minha mãe... Porque, assim, é, é, você deve passar com isso também com a sua família. Por exemplo, e principalmente numa cidade igual São Paulo, a minha mãe fica desesperada. Ela quer saber onde eu tô a todos os momentos, que ela acha que a qualquer momento eu vou ser assaltada, ela acha que a qualquer momento vai cair um dilúvio e eu vou ficar ilhado. Eu falo, não, mãe, não é porque você vê de vez em quando na televisão que acontece todo dia e que acontece comigo também. Não, fica Uhum. tranquilo que se acontecer, a senhora vai ficar sabendo, tá tudo bem, eu já tô em casa e daqui a pouco vou dormir. Ela é muito preocupada, então eu falo todos os dias com a família. Que massa. Ô, Darson, tem uma outra pergunta aqui do José Leandro de Castro. Nossa, tá rendendo, hein? Tá Vamos rendendo. lá, vamos falando. A gente está perguntando, Darson e Rafael, qual foi a maior alegria de vocês no jornalismo? A gente falou agora há pouco da dificuldade, agora, e a maior alegria? O que que te trouxe? Tem algum momento que você lembra? Ai, um momento de maior alegria. É que é o seguinte, Isso, recentemente né? eu comecei a fazer várias reportagens especiais no Primeiro Impacto e sempre assim com cunho de ajudar as pessoas, sabe? De ser solidário. Isso começou a tocar tanto comigo que eu comecei a pedir para fazer essas matérias. Então, assim, eu acho que são essas matérias que no final do dia você muda efetivamente o dia de alguém, que é quando você consegue uma cadeira de rodas para uma criança, que é quando você Uhum.
hashtag. Por exemplo, teve uma matéria muito especial no Primeiro Impacto, que era uma jovem, a Vitória, de 11 anos, ela tem uma doença degenerativa, que calcifica os ossos dela, que ela precisava muito de um colchão especial, porque ela sentia muitas dores na hora que estava doendo. E aí ela precisava desse colchão especial e precisava de uma reforma no quarto para conseguir colocar esse colchão. A gente fez a matéria e o seguinte, ela não fala e não ouve, né? Ela é surda muda. E aí nessa, e eu como gosto muito de criança, a gente criou uma intimidade que durante a matéria, assim, a gente se comunicou através de mímicas de uma maneira que foi fenomenal. No fim das contas, Rafael, depois dessa matéria ter ido ao ar, além da gente conseguir tudo que ela precisava, ela ainda se tornou uma amiga que ela me ligava por vídeo e a gente ficava conversando por mímica e ela fazia questão de me ensinar Libras. Então, todo dia, de noite, ela me ligava e me ensinava algumas palavras novas. Libras, por causa dessas histórias que... Essas histórias são maravilhosas de contar, acho que sem dúvida nenhuma é o ponto alto da nossa profissão. É verdade. O Darlison, eu acredito que nesse momento, quando a gente fala de ser jornalista, numa época de... e inclusive acabou de chegar, eu ia te fazer essa pergunta, pelo que eu estou vendo, ela acabou de chegar aqui. Quer ver? Espera aí. Já chegou no Facebook, mas aqui no programinha que a gente usa para fazer a transmissão não chegou ainda. Já vou te fazer e na hora que ela chegar eu coloco na tela. Rafael, cadê? Deixa eu subir aqui. Olha só. O Anderson Fernandes perguntou, Darlison, como é ser jornalista em um momento tão difícil de pandemia? Como é, meu amigo, ser jornalista neste momento? É mais difícil do que em outros momentos, eu acho. Né? Porque as pessoas estão em casa desesperadas. Esse é um momento histórico em que as últimas 3 gerações não passaram. E aí a gente vê assim, um medo tão grande nessa questão da reclusão, as pessoas com receio, ficando em casa, o número de mortes não para de aumentar. E aí, assim, para aquelas pessoas, né, que têm no jornalismo a sua fonte de verdade, então, assim, elas depositam muita confiança em você. Então, assim, às vezes a distração da pessoa é acompanhar o nosso trabalho pela internet, ou a fonte de informação é acompanhar o nosso jornalismo. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje, o que eu, você, todos os colegas da imprensa, do SBT, da TV Alterosa estão fazendo, é histórico. A gente está prestando um grande serviço para a sociedade. Então, isso vai marcar para a história. É simplesmente a gente escrevendo um dos capítulos mais importantes da história. E acredite, quando isso for documentado e quando isso for recontado daqui a 100, 200 anos, graças a Deus, eles não vão usar como fonte a internet, as fake news, as histórias que são repassadas no grupo de WhatsApp. Eles vão procurar as reportagens escritas por jornalistas nas revistas, nos jornais impressos, as reportagens no rádio, na televisão e as reportagens também na internet. Então, a gente está escrevendo a história e um capítulo importante da história da humanidade. Certíssimo. Para a gente finalizar, tem uma perguntinha curiosa aqui. O Demétrio perguntou assim, Rafael, pergunta para ele, quando ele fica na cadeira de âncora do SBT Brasil, na primeira vez, se ele teve medo de errar alguma leitura ou fazer algum movimento diferente. Essa é a pergunta do Demétrio, Darlison. Então, você acredita assim, que para eu apresentar o SBT Brasil, eu gravei pilotos antes, né? Porque eles querem assim, porque como é o principal jornal da casa, que tem a maior audiência dos telejornais, assistido por milhões de pessoas. Então, assim, eles têm muito cuidado com quem colocam na bancada. Então, não é só porque você apresenta um outro jornal bem ou já tem experiência que eles vão te colocar. Então, eu gravei os pilotos e ali nos pilotos eu ainda me sentia inseguro e tudo. Mas engraçado que quando eu fui fazer a minha estreia, foi ao lado da Carol Aguaidas, minha amiga gauchinha, foi num sábado. Eu não sei porquê, na hora que começou a tocar, eu me vi, na hora que eu dei o boa noite, parecia que eu estava em casa. Porque, assim, em vez de olhar para a câmera, eu sempre tenho a sensação de que eu estou falando com amigos meus. Eu sempre penso, assim, numa comunidade de amigos, como se eu estivesse falando para as pessoas que estão sentadas aqui no meu sofá de casa. E eu acho que de você conseguir imaginar isso aí, te deixa mais tranquilo. Então, assim, eu senti muita ansiedade antes, mas na hora que eu comecei a falar, eu falei assim, tô em casa.
Isso surgiu com muito mais naturalidade. E cada dia que passa, eu sinto que eu tô ficando mais solto, mais natural, mais conversado. Isso, como qualquer outra profissão, você vai melhorando quanto mais você pratica. É verdade, é aos poucos mesmo, né? Mas você tá mandando super bem, de verdade, Obrigado, viu? A gente está obrigado. acompanhando, a gente assiste e você tá mandando super bem. Meu amigo, acho que é isso, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O pessoal tá super mandando mensagem, falando que vão, já foi no Ratinho, que gosta do SBT, que assiste o Ratinho, muita mensagem chegando aqui. Darson, vamos primeiro fazer uma foto nossa aqui, né? Vamos, isso que eu ia pedir. Eu quero muito um print aí. Quem puder Deixa fazer um eu. print da tela, por favor. Quer ver? Vamos fazer uma pose bonita, porque a gente é chique de doer. Quer ver? Aí a gente para um pouco atrasado, mas eu faço um print aqui depois, não tem importância. Tá, Então vamos vamos lá. lá. Quem está assistindo não está entendendo nada, mas é assim mesmo, viu, gente? Não, quem tá assistindo pode tirar o print também, porque eu quero que vocês Faz o print, compartilhem e pessoal. nos marquem. Faz o print, posta e marca a gente. Marca no Facebook e no Instagram, que eu vou repostar todo mundo que me marcar, tá? Então, por favor, fala aí pra gente seu Facebook, seu Instagram, quem quer achar o Darlison, como é que faz? Vamos lá, eu vou fazer até ajudar vocês, ó. Eu vou escrever nos comentários, é o último comentário, ó. Darlison Dutra é como eu estou. Ó, apareceu aí o meu nome. Deixa eu ver aqui. Darlison Dutra. Vamos usar a internet a nosso favor, que eu já vou mandar o link para vocês, ó. Aí, ó, pronto, tá resolvido. Isso, vocês já cliquem nesse link. Gente, atenção, quem está nos acompanhando nessa live e quer me seguir pelo Instagram. O Facebook eu já coloquei para vocês e o meu Instagram é esse aí que eu acabei de mandar. Ó. Puf, é só clicar nesse link que vai estar direto lá e vocês podem me seguir. Detalhes, às vezes as pessoas, né, não tiveram tempo ou não conseguiram mandar a mensagem ou mandou aqui uma pergunta e não deu tempo da gente responder, pode me mandar tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tirar todas as dúvidas, para a gente trocar, compartilhar conhecimento e trocar experiências. Isso faz a gente... E ele responde, viu, gente? Ele responde mesmo. Responde todo mundo, verdade. Ele responde de verdade, viu? Ô, Darson, quero te agradecer do fundo do meu coração, dizer que eu sou um fã seu, você sabe disso, de muito tempo mesmo. Eu tenho muito orgulho em saber que você passou por aqui, em ver você lá brilhando. Tenho muito orgulho em ligar a televisão, ver você lá e saber que você é cria daqui. E que Deus te abençoe muito e te proteja, meu amigo. E fica firme aí, porque não é fácil não, viu? Muito obrigado, Rafael. Eu tenho muito orgulho de ser mineiro, tenho muito orgulho da minha história na TV Alterosa. E eu acho que todas essas pessoas que passaram por mim, de alguma maneira, né, passaram pela minha vida profissional, me ajudaram a chegar onde eu estou. Então, se eu estou hoje aqui, é graças ao trabalho e à dedicação de muitas pessoas que estiveram por trás de cada reportagem que eu fiz. E também graças à torcida de pessoas como você, que eu sei que fala muito do coração, que ficam felizes e sempre ficam mandando boas energias. Então, muito obrigado pelo convite. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito, eu tenho muita satisfação sempre para falar com os mineiros e gostaria de dizer que eu estou aqui à disposição sempre que precisar, entrar ao vivo no Facebook, no Instagram, entrar ao vivo na TV, de alguma maneira falar com vocês mineiros, né, que são minha família, eu faço com o maior prazer e do fundo do coração. Obrigado de verdade. Que massa. Como diria, senhoras e senhores, Darlison Dutra. Darlison, obrigado, meu amigo. Valeu, Rafa. Um beijo, galerinha. Beijo. Com Deus. Um abração para você. Tchau, tchau.